Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. É com muita alegria que vamos iniciar este nosso curso bíblico. Hoje, antes de aprofundar em qualquer tema, eu quero dar a você uma visão sumária das Sagradas Escrituras e depois orientar como este estudo deve ser feito, para que assim ele tenha o proveito necessário à sua vida espiritual. A princípio, então, como disse, de maneira muito sumária, precisamos entender que as Sagradas Escrituras, a Bíblia, na verdade, é um sumário de muitos livros. São, ao todo, 73 livros, sendo estes 46 do Antigo Testamento e 27 do Novo Testamento. Então, as Sagradas Escrituras se dividem em Antiga Aliança e em Nova Aliança. A Dei Verbum já nos orientava, enquanto cristãos, a interpretar o Antigo Testamento à luz do Novo Testamento, isto é, da revelação em Jesus Cristo, visto que todo o Antigo Testamento, de alguma forma, prepara para a vinda de Jesus Cristo, nosso Senhor. E é justamente esta linha de interpretação que nós vamos adotar quando começarmos a tratar propriamente dos textos bíblicos em si. Nós vamos começar pelo livro do Gênesis. O livro do Gênesis está no Antigo Testamento, é o primeiro livro das Sagradas Escrituras. E é um livro que está dentro daquilo que chamamos Pentateuco. O que vem a ser o Pentateuco? Como o próprio nome já diz, Penta faz referência a 5. São então os 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Uma tradição judaica da piedade popular chega a dizer que o Pentateuco, a lei, foi redigida por Moisés, porque é este o nome que um judeu dá também ao Pentateuco, a lei. Evidentemente que não foi Moisés o autor de todo o Pentateuco. Foram autores distintos e estes livros foram escritos, cada um e todos eles em períodos diferentes. Evidentemente, não foi Moisés, então, o seu autor. Mas isso não é o mais importante. O mais importante é o que cada um destes livros tem a trazer-nos, sobretudo preparando-nos, como disse, para a vinda de Jesus Cristo. Pentateuco, porque a ideia é a de 5 rolos. Por que 5 rolos? 5 rolos postos num estojo. Porque antigamente a Sagrada Escritura, a Bíblia, os textos bíblicos mais propriamente, eram escritos em pergaminhos, pele de carneiro, que era feita como um pergaminho para ali redigir os textos sagrados, conforme a cultura da época. Mas este não foi o único material utilizado para a Sagrada Escritura. Antes de se utilizar pergaminhos, antes de se chegar a este conhecimento de que a pele do carneiro poderia ser utilizada para fazer um pergaminho, se usava papiro. Papiro é uma folha que se dá sobretudo nas margens dos rios, ali daquela região do Oriente Médio. Desenrolando aquela folha, podia-se fazer ali papel para poder redigir os textos sagrados e todos os escritos da época, evidentemente. E existem até trechos das Sagradas Escrituras encontrados, reproduções evidentemente, em argila, tão antigos que são. Esta ideia de textos escritos em argila é muito sugestiva. Sugestiva se pensarmos que, conforme a linguagem figurada do próprio livro do Gênesis, o homem foi feito do barro. Então, como que dizendo que a mesma matéria na qual a palavra de Deus foi escrita é a matéria da qual o homem foi formado. O Gênesis, então, é o primeiro livro deste estojo que se chama Pentateuco. Aliás, se você vai até os dias de hoje, lá em Jerusalém, lá no Muro das Lamentações, onde estão
especialmente os rabinos judeus e os fariseus. Você vai encontrar muitos livros do Antigo Testamento numa grande biblioteca que há lá. E alguns desses livros estão em forma de pergaminhos dentro de um estojo, fazendo referência ao Pentateuco, à lei de Moisés, como eles costumam chamar. O Gênesis é um destes livros que contém o Pentateuco. A palavra Gênesis, na verdade, é uma palavra grega. Mas o Antigo Testamento não foi escrito em grego. Ele foi escrito em hebraico. Foi traduzido para o grego posteriormente. Por isso ficou o nome de Gênesis. Em hebraico, que é a língua primeira em que o Gênesis foi escrito, o nome dado a ele é outro. O nome dado é Bereshit, que significa tanto Bereshit quanto Gênesis, no princípio, no início, na origem. Por qual razão? Porque o livro do Gênesis, no seu capítulo 1, versículo 1, inicia-se justamente com esta expressão: no princípio, na origem. Então, o princípio, a origem, a palavra primeira que aparece no livro do Gênesis, dá nome a este livro, conforme a tradição dos judeus da época da sua redação. Todos os livros do Pentateuco, eles trazem o nome da primeira palavra que se encontra no escrito deste livro. Este livro, nós precisamos entender, não é um livro para ser lido de maneira literal. Se por um lado, nós não podemos comprovar historicamente o que aconteceu no livro do Gênesis, porque não temos informações paralelas àquelas da Sagrada Escritura, também não podemos negar os fatos ali descritos. Mas para além de negar os fatos ou confirmar os fatos, o que cabe àquele que quer aprofundar-se no conhecimento das Sagradas Escrituras é entender para além do seu sentido literal a linguagem figurativa que as Sagradas Escrituras trazem em alguns dos seus livros, como o Gênesis, por exemplo. Porque nesta linguagem figurativa nós encontramos verdades religiosas. E é a isso que o Gênesis se propõe, a transmitir-nos verdades religiosas, verdades que confirmam a nossa fé. No livro do Gênesis, de maneira especial, nós vamos ver isso também no Pentateuco, mas no livro do Gênesis, de maneira especial, nós vemos pelo menos 4 escolas, podemos assim chamar, 4 escolas que redigiram este livro. Lembram que eu disse que ele não foi, evidentemente, escrito de próprio punho por Moisés, do começo ao fim, nem o Gênesis e nem o Pentateuco. Quais são estas escolas, segundo a assim chamada teoria das fontes? Escola javista, porque nós vemos trechos do livro do Gênesis que dizem o nome de Deus como Yahvé, o nome impronunciável. Temos a escola eloísta, porque vemos trechos dentro deste mesmo livro do Gênesis que chamam Deus de Elohim. Temos a tradição deuteronômica e temos a tradição sacerdotal. 4 escolas que redigiram este livro em tempos históricos diferentes. Um livro que depois foi compilado e que é proposto para nós, pela Igreja, como um livro canônico, isto é, que contém verdades de fé nas quais nós devemos crer. Eu dizia ainda que o livro traz a primeira palavra nele contida, isto é, princípio, origem, por isso se chama Gênesis em grego, Bereshit em hebraico. Origem do quê? Nós vemos várias origens, vários
começos descritos neste livro do Gênesis. Como, por exemplo, vemos a origem da criação. Os 2 primeiros capítulos do livro do Gênesis se detêm justamente à origem da criação. Deus que criou todas as coisas, inclusive o homem à sua imagem e semelhança. Mas também vemos a origem do pecado. Lá no capítulo 3 do livro do Gênesis, vemos o homem sendo seduzido pela serpente e consentindo com o pecado, o assim chamado pecado original, pecado de origem. Ali também descreve, de maneira figurada, o seu início. Vemos a origem das culturas, porque depois que Caim matou Abel, nós vamos ver que os seus filhos deram origem a muitos povos, a todos os povos conhecidos de então. E também, depois do dilúvio, os filhos de Noé deram origem a todos os povos conhecidos de então. O que significa que o livro do Gênesis também descreve a origem das culturas. E ainda nós vemos como que de maneira embrionária a origem da salvação, naquele que é chamado proto-evangelho. Nós vamos retomar isso para aprofundar um pouco mais, mas já antecipo. Nas palavras ditas por Deus à serpente: porém hostilidade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Ali está aquilo que a igreja chama de proto-evangelho, ou seja, uma salvação que já foi pré-anunciada lá no primeiro livro da Sagrada Escritura, no livro do Gênesis, ao qual nós vamos, ou melhor, no qual nós vamos nos debruçar a partir do encontro de amanhã, para aprofundá-lo passo a passo. Como esse estudo será feito? Ele será feito por aquilo que nós chamamos de perícopes. Nós não vamos estudar nem mesmo um capítulo inteiro, mas uma perícope. O que é uma perícope? Uma perícope é aquele enunciado que aparece em cada capítulo, como se fosse os subtítulos daquele capítulo. Por exemplo, na Bíblia de estudo que vou tomar, a Bíblia de Jerusalém, a primeira perícope do livro do Gênesis se chama A Obra dos 6 Dias. Nós vamos então trabalhar esta perícope, a obra dos 6 dias. Eu peço a você que, por favor, leia de antemão a perícope que nós vamos trabalhar no dia seguinte. Por quê? Para que assim você já tenha um conhecimento prévio. Para que assim o seu estudo bíblico não seja apenas um estudo formativo, mas sim um estudo que te leve a uma experiência pessoal de Deus em sua vida. Por quê? Porque a igreja nos ensina que o estudo mais oportuno que podemos fazer das Sagradas Escrituras é a Lectio Divina, a leitura orante da Bíblia. E a leitura orante da Bíblia se divide em 4 passos básicos. O primeiro deles, uma leitura prévia, para entender do que se trata o texto, para entender o que o texto está dizendo. Este é o primeiro passo, ler atentamente os textos sagrados. Depois, fazer a pergunta: o que este texto diz? Este passo eu farei junto com você. Depois de ter feito a leitura prévia, no nosso encontro, eu vou tomar alguns versículos principais daquela perícope para explicá-los a você. Versículos que são a chave de leitura de toda a perícope tomada naquele dia. Você, então, vai entender mais profundamente aquele trecho das Sagradas Escrituras a partir desta explicação. E feito isso, você pode fazer então a pergunta seguinte: o que é que este texto diz para mim? Aí volta o seu trabalho pessoal. E depois de responder o que o texto diz para você pessoalmente, daí você pode
dar o quarto passo. O que é que você diz a Deus a partir daquele texto bíblico? Entendeu? Serão 4 passos. Eu vou participar com você de um deles. O primeiro, a leitura prévia do texto proposto. Depois, no nosso encontro, eu vou explicar aquele texto lido por você. Depois dessa explicação, você vai se fazer a pergunta: o que é que este texto diz para mim? Porque o que ele diz, eu vou ter explicado. E depois de o que o texto diz para mim, você vai dizer algo a Deus a partir daquele texto onde Deus falou ao seu coração. Assim, você estará fazendo, além de um estudo bíblico, uma leitura orante das Sagradas Escrituras. Por favor, siga esses passos. Para amanhã, então, eu peço a você que faça previamente a leitura do início do livro do Gênesis, o capítulo 1 do livro do Gênesis, até o capítulo 2, versículo 3. Você vai ler todo este trecho, não é muito grande não. O capítulo 1, do versículo 1, até o capítulo 2, no versículo 4. O capítulo 1, do versículo 1, até o capítulo 2, versículo 4. Faça essa leitura prévia que nós amanhã aprofundaremos um pouco mais sobre o que esse texto tem a dizer a nós. Desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.